Olá, eu sou o Pedro Lacaz Amaral aqui do Gear Tips e hoje, sexta-feira, é dia de mais um Aconteceu no Congresso. Então, acompanhe agora a dica do especialista de hoje. Altitude. O que é altitude? Na verdade, quanto mais você vai subindo, você vai aumentando a altitude e em vários livros variam mais ou menos o quanto que seria uma alta altitude. Mas o consenso entre a média dos livros é que de 2.100 metros até 3.600 seria uma altitude intermediária, de 3.600 a 5.500 seria uma alta altitude e acima de 5.500 uma altitude extrema. O que é o ar rarefeito? Quando a gente vai para altitude, o ar fica mais rarefeito. E muita gente acha que isso é porque tem menos partículas de oxigênio no ar, mas não é isso que acontece. O que acontece é que a pressão do ar ela diminui e por isso as partículas ficam mais dispersas e com isso fica mais difícil do nosso corpo captar essas partículas. Era como se você pegasse 10 bolinhas e botasse numa caixinha pequenininha. A caixinha ficaria lotada de bolinhas e seria muito fácil você pegar as bolinhas. Agora, se você jogar essas bolinhas dentro de uma caixa enorme, num quarto, ia ficar mais difícil de você catar essas bolinhas porque elas se espalham mais. É como acontece quando a gente vai para altitude, o ar fica rarefeito. Algumas pessoas já começam a apresentar os sintomas de altitude a partir de 2.500 metros, algumas até um pouco menos, mas a gente tem que sempre, com essas pessoas, fazer um diagnóstico diferencial das coisas mais comuns que acontecem quando você ainda não está numa altitude maior, como desidratação, alguma infecção, hipoglicemia, antes de você realmente determinar que ela já está começando a fazer um mal de altitude. Bom, o que é a aclimatação? A aclimatação é o processo fisiológico que o nosso corpo passa para se adaptar a essa quantidade de oxigênio menos disponível para ser captada. Então vamos fazer uma metáfora. Se você está num avião a 8.800 metros e você está numa cabine pressurizada, você está super bem. Se a cabine perde pressão e ela começa a ficar com a pressão atmosférica igual a do lado de fora, se você não pegar a sua máscara de oxigênio, como as aeromoças te indicam, e colocar no rosto, em 4 minutos você vai perder a consciência e vai morrer. Ué, mas como é que as pessoas conseguem subir o Everest, que tem mais de 8.800 metros, e às vezes sem oxigênio, e conseguem? Porque elas passam por um processo de aclimatação. Elas vão subindo aos poucos, tem todo um processo para o seu corpo ir se adaptando à altitude progressivamente até ela conseguir alcançar aquela altitude sem precisar de oxigênio e o corpo já está adaptado a isso. Esse processo ele pode levar de dias a semanas e normalmente esse processo ele é muito individual, então muitas pessoas têm facilidade para aclimatar, outras demoram muito, então isso, se você precisa ir primeiro para uma altitude para você ver como é que você realmente, o seu corpo se comporta. Algumas pessoas na primeira vez não ficam muito bem, mas na segunda já vão melhor. Então é um processo individual e que nem sempre você vai ter a mesma resposta se você for para altitude.